Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Os verdadeiros discípulos, disse Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade, e não como os seus escribas. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. Assim como havia dito antes, que os que levam o vestido da boa vida não devem ser recebidos por causa da perversidade de seus dogmas, também diz agora, pelo contrário, que não se deve dar fé aos que, mesmo fortes em boa doutrina, destroem-na com suas obras más. Uma e outra coisa é necessária aos que servem o Senhor, que as obras se confirmem com as palavras e as palavras com as obras. E, por isso, acrescenta, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. São João Crisóstomo. Nestas palavras, parece que se dirige especialmente aos judeus, que colocam tudo nos dogmas. Por isso, também Paulo os acusa, dizendo-lhes, tu, que tens o nome de judeu e repousas sobre a lei, etc. Pseudo Crisóstomo. Ou, de outro modo, como já nos havia ensinado a distinguir por seus frutos os verdadeiros dos falsos profetas, agora manifesta-nos de maneira mais clara quais são os frutos pelos quais se distinguem os bons e os maus doutores. Santo Agostinho. Devemos ter o cuidado de não sermos enganados em nome de Cristo pelos hereges, ou pelos que o entendem mal, ou pelos que amam o mundo. E por isso diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Mas, com razão, pode inquietar-nos a dúvida. De que maneira essa sentença pode acomodar-se àquela outra do apóstolo? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Não podemos dizer que aqueles que não entram no reino dos céus têm o Espírito Santo, mas o apóstolo pôs com propriedade esta palavra. Diz para significar a vontade e o intelecto daquele que diz. Fala em sentido próprio aquele que manifesta sua vontade e seu pensamento por meio da voz. O Senhor pôs aqui a palavra dizer em sentido geral. Parece que também diz aquele que nem quer nem entende o que diz. São Jerônimo.
É costume da Escritura tomar os ditos pelas obras. De acordo com isso, diz o apóstolo, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras. Ambrosiastro. Tudo que é verdadeiro, dito por quem for, vem do Espírito Santo. Santo Agostinho. Não creiamos que pertence àqueles frutos de que havia falado antes. Se alguém diz a nosso Senhor, 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 e que, por isso, nos pareça que é árvore boa, mas que aqueles frutos são cumprir o desígnio de Deus. Por isso segue. Mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Santo Hilário de Poitiers. O caminho do reino dos céus é a obediência ao desígnio de Deus, não o repetir seu nome. Pseudo Crisóstomo. Qual seja o desígnio de Deus, o próprio Senhor nos ensina. A vontade de meu Pai que me enviou é que todo que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. A palavra crer diz respeito igualmente à confissão e à ação. O que não confessa ou não vive segundo a palavra de Cristo não entrará no reino dos céus. São João Crisóstomo. Não disse o que faz a minha vontade, mas a do meu Pai, porque, entretanto, era conveniente dizer isso para acomodar-se à fraqueza daqueles. Mas também, por isso, insinuou ocultamente aquilo. Não é outra vontade do Filho que a do Pai. Razão pela qual acrescenta: muitos me dirão naquele dia. São João Crisóstomo. Veja como se introduz de maneira discreta. Quando já havia terminado seu sermão, mostra-se a si mesmo como juiz, que a pena espera os que pecam já o demonstrou antes. Quem é o que castiga já o revela, dizendo: muitos me dirão naquele dia. Pseudo Crisóstomo. Isto é, quando vier na majestade de seu Pai, quando já ninguém se atreverá a defender-se com o loquaz esforço do falatório ou da mentira ou contradizer a verdade. Quando falarem as ações de cada qual e as bocas se fecharem, nenhum intervirá em favor do outro, mas cada um temerá por si. Naquele juízo não haverá testemunhas aduladoras dos homens, mas anjos verazes. O juiz, por sua vez, será o Senhor justo. Por isso, expressou propriamente a voz dos que temem e as angústias dos que sofrem, dizendo: Senhor, Senhor. Dizer uma só vez Senhor não bastaria àquele a quem sujeita a necessidade do temor. Santo Hilário de Poitiers. Presumem para si a glória pela intensidade de sua palavra na profecia da doutrina, pela expulsão dos demônios e pelas qualidades de suas obras, e por isso prometem a si o reino dos céus, dizendo: não foi em teu nome que profetizamos? São João Crisóstomo. Mas há certos homens que dizem: estes mentiram quando diziam isso, e por essa razão não se salvaram. Mas estes não se atreveriam a dizer o mesmo em presença do juiz. Mas a própria resposta e a própria pergunta mostram que eles realmente operaram esses prodígios. Como aqui eram admiráveis, fazendo milagres em presença de todos, e ali são vistos castigados, dizem admirados: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Alguns dizem que não praticavam iniquidades no momento em que faziam esses milagres, senão depois. Mas, se assim for, novamente não corresponde ao que o Senhor queria demonstrar, a saber, que nem os milagres nem a fé valem algo quando a vida não é boa, como diz Paulo. Se tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. Pseudo Crisóstomo. Considera que dizem no nome e não no espírito. Profetizam em nome de Cristo, mas com o espírito do diabo, como os adivinhos. Mas distingue-se assim, porque o diabo, de vez em quando, diz coisas falsas, ao passo que o Espírito Santo nunca o faz. Pode-se conceder
que o diabo diga alguma verdade, alguma vez, com o fim de fazer valer suas mentiras por meio de uma verdade rara. Expulsam os demônios em nome de Cristo, tendo o espírito do inimigo. Não os expulsam, mas aparentam fazê-lo, agindo em conluio com os demônios. Fazem grandes obras, isto é, milagres, não úteis e necessários, senão inúteis e sem valor. Santo Agostinho. Leia-se: quão grandes coisas fizeram os magos do Egito quando resistiam a Moisés. São Jerônimo. Ou de outro modo, profetizar, fazer coisas admiráveis e expulsar os demônios, ainda quando seja por virtude divina, não constitui mérito algum naquele que executa tais coisas, senão que ou isto é feito pela invocação do nome de Cristo, ou se o concede para a condenação daqueles que o invocam, ou para o proveito dos que veem ou ouvem tais prodígios, para que eles, ainda que desprezem os homens que fazem tais milagres, honrem, no entanto, a Deus, com cuja invocação se fazem tantos milagres. Pois também Saul, Balaão e Caifás profetizaram, e segundo lemos nos Atos dos Apóstolos, os filhos de Cefas pareciam expulsar os demônios, e também narra-se que o apóstolo Judas, ânimo de traidor, fez muitos sinais entre os outros apóstolos. São João Crisóstomo. Como nem todos eram aptos para tudo, e, enquanto uns tinham uma vida pura e não uma fé tão grande, a outros sucedia o contrário. O Senhor convertia os primeiros pelos últimos, para que mostrassem muita fé. Convocava estes, que tinham muita fé, pelo inefável dom dos milagres, a fazerem-se melhores. Por isso, concedia-lhes estas graças com grande abundância. Dirão, pois, fizemos muitos milagres, mas como fizeram-se ingratos com aquele que assim os honrou, com razão se seguem as seguintes palavras: e então eu lhes direi bem alto, nunca vos conheci. São Jerônimo intencionalmente disse, e então eu lhes direi bem alto, coisa que ocultara muito tempo antes. Pseudo Crisóstomo. Uma grande demora deve preceder essa grande ira, coisa que fará mais justo o juízo e mais merecida a perda dos pecadores. Deve-se ter em conta que Deus desconhece os pecadores porque se fizeram indignos de que os conheça, não porque não os conheça em absoluto, mas porque não os reconhece como coisa própria. Deus conhece a todos, naturalmente, mas aparenta não conhecer estes, porque não os ama. Assim como também parece que não conhecem a Deus os que não o adoram dignamente. São João Crisóstomo. Diz, pois, o Senhor a esses: nunca vos conheci, como se dissesse não somente no tempo do juízo, mas também quando faziam milagres. Contra muitos tem ódio já aqui e afasta-os antes da punição. São Jerônimo. Observa também o que diz: nunca vos conheci. Diz isso contra alguns que afirmam que os homens se conduziram sempre como criaturas racionais. São Gregório Magno. Nesta sentença, dá-se a conhecer que, entre os homens, deve-se venerar a humildade e a caridade, e não os sinais de virtude. Por isso, a Igreja, ainda nessa vida, despreza os milagres dos hereges, se é que fazem algum, porque sabe que não são o retrato da santidade. A prova da verdadeira santidade não consiste em fazer coisas aparatosas, mas em amar o próximo como a si mesmo. Acerca de Deus, devemos pensar coisas verdadeiras. Acerca do próximo, devemos pensar melhor do que nós mesmos. Santo Agostinho. Esteja longe de nós pensar que o Senhor disse essas coisas sobre os santos profetas, como querem os maniqueus. O Senhor disse isso referindo-se àqueles que, depois de pregado o seu evangelho, parecem a si mesmos que falam em nome de Cristo, sem saber o que dizem. Santo Hilário de Poitiers. Assim, gloriam-se a si mesmos os hipócritas
como se o que falam ou fazem fosse próprio deles, e não levado a efeito pela força de Deus que foi invocada. O conhecimento da doutrina lhes foi conferido pela leitura que lhes ensinou que o nome de Cristo impele a fuga dos demônios. Está em nossas mãos a consecução daquela eternidade bem-aventurada, mas é necessário que ponhamos algo de nossa parte, como querer o bem, evitar todo o mal, e que antes façamos o que o Senhor quer do que gloriarmos-nos naquilo que Ele pode. Repudiando, pois, aqueles pelas obras de iniquidade, o Senhor lhes diz: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Jerônimo. Não disse os que obraram a iniquidade, para que não parecesse suprimir a penitência, mas vós que obrais, isto é, até esse mesmo momento em que chegou a hora do juízo, pois, ainda que não mais tenham capacidade para pecar, conservais ainda a disposição de espírito para o pecado. Pseudo Crisóstomo. Porque a morte certamente separa a alma da carne, mas não muda a intenção daquela. Santo Agostinho. Aquilo tem por objetivo evitar que sejamos enganados não somente em nome de Cristo, por aqueles que têm o nome, mas não os feitos, mas também por certos prodígios e milagres que Deus opera por meio deles, por causa dos infiéis. Adverte-nos, assim, que não nos deixemos enganar por tais obras, crendo que há alguma sabedoria invisível ali onde há um milagre visível. São João Crisóstomo. Como deveria haver alguns que admirariam o que disse o Senhor, mas não ofereceriam mostras disso, coisa que se dá por obras, prevenindo-os, o Senhor aterroriza-os, dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem insensato. Pseudo Crisóstomo. Não disse, pois, considerarei como um homem sensato aquele que ouve e faz, mas será comparado ao homem sensato. Portanto, aquele que se assemelha é um homem. A quem, no entanto, se assemelha? A Cristo. Cristo, pois, é o homem sábio que edificou sua casa, isto é, sua igreja, sobre a pedra, isto é, sobre a firmeza da fé. O homem insensato é o diabo, que edificou sua casa, isto é, todos os ímpios, sobre a areia, isto é, a inconstância da infidelidade, ou sobre os homens carnais, que se chamam areia devido à esterilidade. E, como não estão unidos entre si, mas divididos por uma multidão de opiniões, são inumeráveis. A chuva é o ensinamento que rega o homem, e as nuvens são de onde sai a chuva. Alguns são despertados pelo Espírito Santo, como os profetas e os apóstolos. Outros, pelo espírito do diabo, como os hereges. Os bons ventos são os espíritos das diversas virtudes, ou os anjos, que operam de maneira invisível nos sentidos dos homens e os inclinam a operar o bem. Já os maus ventos são os espíritos imundos. Os bons rios são os evangelistas e mestres do povo. Rios maus são os homens cheios do espírito imundo, instruídos na verbosidade, como os filósofos e demais professores das ciências profanas, de cujos ventres brotam rios de águas mortas. A igreja que Cristo fundou não é corrompida pela chuva da falsa doutrina, nem impelida pelo sopro diabólico, nem comovida pelas correntes dos rios mais violentos. Não se opõe a isto o fato de que alguns da igreja caem, pois nem todos os que são ditos cristãos pertencem a Cristo, mas ele conhece os que são seus. Mas contra a casa que o diabo edificou, desce a chuva da verdadeira doutrina, sopram os ventos, isto é, as graças espirituais ou os anjos, os rios, isto é, os 4 evangelistas e demais sábios. E assim caiu a casa, isto é, a gentilidade, para que Cristo se elevasse. E grande foi sua ruína, dissolvidos foram os erros, desmascaradas as mentiras e ídolos em todo o mundo. É, pois, semelhante a Cristo o que ouve suas palavras e as põe em prática,
este edifica sobre a pedra, isto é, sobre Cristo, que é todo o bem, para que, sobre qualquer espécie de bem que alguém edifique, seja visto que edificou sobre Cristo. Assim como a igreja edificada por Cristo não pode ser destruída, também um cristão tal, que se edificou sobre Cristo, não pode ser derrubado por nenhuma adversidade, como diz a carta aos Romanos. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? De outra parte, semelhante ao diabo é aquele que ouve as palavras de Cristo e não as põe em prática. Com efeito, as palavras que são ouvidas e não são postas em prática são separadas e espalhadas, e por isso assemelham-se à areia. A areia é também toda a malícia, até mesmo os bens mundanos. Assim como a casa do diabo é destruída, também as coisas fundadas na areia são destruídas e caem, e grande será a ruína se ela atingir o fundamento da fé. Tal coisa não ocorre, por outro lado, se alguém tiver cometido fornicação ou homicídio, pois, neste caso, tem por onde se erguer, como ocorreu também com Davi. Rábano Mauro. Também pode entender-se por grande ruína o que Cristo haverá de dizer àqueles que ouvem e não fazem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. São Jerônimo. Ou de outro modo, sobre a areia, que é fluida e não pode ser reunida em uma massa compacta, toda a pregação dos hereges se edifica para que desabe. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, pelas chuvas significa as seduções dos prazeres insinuantes e que penetram insensivelmente, por cujos riachos a fé é, primeiramente, tornada úmida, depois dos quais sobrevém a investida dos rios, isto é, a perturbação dos prazeres mais graves, para que então enfureça-se toda a força dos ventos que estão em volta, isto é, para que introduza-se todo o sopro do poder diabólico. Santo Agostinho. Ou, de outro modo, quando a chuva se põe como significando algo mau, toma-se pela superstição nebulosa. Os rumores dos homens comparam-se aos ventos, o rio às concupiscências da carne, como se fluíssem sobre a terra. E aquele que é induzido pelas prosperidades é quebrado pelas adversidades, das quais nada teme aquele que tem sua casa fundada sobre a pedra, isto é, que não somente ouve o preceito do Senhor, mas o põe em prática. Mas expõe-se ao perigo em tudo isso aquele que ouve e não faz, pois ninguém fortalece em si mesmo as coisas que o Senhor ensina, nem o que ouve, senão praticando-o. Deve considerar-se que, quando diz: todo o que ouve estas minhas palavras, manifesta suficientemente que este discurso se aperfeiçoa com todos os preceitos pelos quais a vida cristã é formada, para que, merecidamente, os que queiram viver segundo eles sejam comparados aos que edificam sobre a pedra. Glosa de São Tomás de Aquino. O evangelista, depois de concluir a doutrina de Cristo, mostra seus efeitos na multidão, dizendo: aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento. Rábano Mauro. Esse acabamento diz respeito à perfeição das palavras e à integridade do dogma. Em relação ao que diz as multidões ficaram extasiadas, ou representa os infiéis na multidão que se admiravam porque não criam nas palavras do Salvador, ou se refere em geral a todos que nele veneravam a excelência de tão grande sabedoria. Pseudo Crisóstomo. O entendimento do homem, aplacado razoavelmente, louva; vencido, admira. Tudo que não podemos louvar de modo digno suscita nossa admiração. A admiração daqueles pertencia antes à glória de Cristo, que à fé dos que o admiravam. Se tivessem crido em Cristo, não teriam se admirado. Aquilo que leva a admirar é o que supera a pessoa do que diz ou faz. E por isso não admiramos o que Deus diz ou faz,
porque tudo é menos que o poder de Deus. Quem se admirava era a multidão, isto é, o povo simples, não os principais do povo, que não tinham o costume de ouvir pelo desejo de aprender. O povo simples ouvia de boa fé, mas, caso aqueles estivessem presentes, teriam perturbado o silêncio com suas objeções. Com efeito, onde é maior a ciência, aí é mais forte a malícia. Aquele que se apressa em ser o primeiro não se contenta em ser o segundo. Santo Agostinho. Do que aqui se diz, parece que Jesus deixou a multidão dos discípulos, dentre os quais elegeu 12 na montanha, os quais designou com o nome de apóstolos, coisa que Mateus aqui omitiu. Parece que Jesus pronunciou este discurso, que Mateus inseriu e Lucas passou em silêncio, na montanha somente para seus discípulos. Depois, tendo descido para o campo, proferiu outro semelhante, sobre o qual Mateus cala, mas não Lucas. Contudo, também pode acontecer, como já se disse antes, que Jesus tenha pronunciado um único discurso, estando presentes os apóstolos e as demais multidões, sobre o qual se ocupam Mateus e Lucas, de modo diverso, mas com a mesma verdade de pensamento, e assim explica-se o que se diz sobre a admiração da multidão. São João Crisóstomo indica a causa dessa admiração dizendo, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Se os escribas, quando viram este poder por meio dos milagres, repudiaram-no, de que maneira não se escandalizariam onde somente as palavras manifestavam o poder? Mas a multidão não sentiu essa impressão. Quando a alma é benévola, facilmente a persuadem os discursos da verdade. Era tal o poder do que ensinava que convencia a muitos e enchia de admiração os demais. O prazer que experimentavam ouvindo-o fazia que não o deixassem, ainda quando calava, e por isso seguiram-no quando descia da montanha. O que mais os admirava era que no que dizia não se apoiava na autoridade de outro, como haviam feito Moisés e os profetas, mas se mostrava sempre como quem tem poder, e com efeito, ao anunciar a lei, acrescentava, pois eu digo-vos. São Jerônimo. Como Deus e Senhor do mesmo Moisés, em virtude da liberdade de sua vontade, ou acrescentava à lei aquilo que lhe parecia menor, ou mudava quando pregava ao povo, como lemos mais acima. Foi dito aos antigos, pois eu vos digo. Os escribas ensinavam somente o que está escrito em Moisés e nos profetas. São Gregório Magno. O Cristo só pôde falar com verdadeiro poder porque não havia cometido falta alguma. Mas nós, como somos fracos, examinemos, a partir de nossa própria fraqueza, por qual ordem de ensinamento olharemos por nossos fracos irmãos. Santo Hilário de Poitiers. Ou mediam o efeito de seu poder pelo vigor de suas palavras. Santo Agostinho. Isto é o que dá a conhecer no Salmo. As palavras do Senhor são palavras sinceras, são prata acrisolada, limpa da terra, depurada 7 vezes. Por cujo número julguei oportuno comparar estes 7 preceitos com aquelas 7 sentenças que coloquei no princípio deste discurso, quando tratei das bem-aventuranças. Quando alguém, sem motivo, irar-se contra o irmão, chamá-lo de raca ou de estúpido, comete má ação com extrema soberba, contra o qual há apenas um remédio, a saber, implorar perdão com ânimo suplicante e não se encher de orgulho, com o espírito da vaidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Faz concessão ao seu antagonista, isto é, presta obediência à palavra divina, todo aquele que, ao abrir-se o testamento de seu pai, não se inclina a empreender demandas, mas aproxima-se amansado pela piedade. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
todo aquele que sinta que as paixões pecaminosas se levantam contra a sua vontade reta exclame: infeliz de mim, quem me livrará deste corpo de morte? E chorando assim, invoque o auxílio do Consolador, porque está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que, pois, de mais penoso se pode pensar que, para superar um hábito vicioso, cortar dentro de si os membros que bloqueiam o reino dos céus, nem que seja quebrado pela dor? Tolerar na fé conjugal tudo que tão desagradável quanto possa ser, no entanto, não traga a acusação de fornicação. Dizer a verdade, recomendada não pelos frequentes juramentos, mas pela probidade dos costumes? Mas quem ousará lançar-se contra tão grandes trabalhos, se não estiver queimado de amor pela justiça, como se estivesse inflamado por fome e sede veementes? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem, de outra parte, pode estar pronto para suportar as injúrias dos fracos, entregar o que se pede a si, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que o odeiam, orar pelos que os perseguem, a não ser o perfeitamente misericordioso? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O homem puro de coração, por sua vez, tem um olho que não estabelece o fim de suas boas obras naquilo que agradará os homens, nem para reunir as coisas que são necessárias para esta vida, e que não condena de modo temerário o coração de outrem, e o que quer que ele dê a outrem, dá-o com a mesma intenção pela qual quer que lhe seja dado. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É conveniente também que pelo coração puro seja encontrada a estreita via da sabedoria, a qual os enganos dos homens perversos perturbam, e desembaraçar-se desses enganos é chegar à paz da sabedoria. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas, seja tomando esta sequência, seja outra, deve-se fazer as coisas que aprendemos do Senhor se quisermos edificar sobre a pedra. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.